Programa Tempo de Restauração. Um programa do Ministério Internacional da Restauração. Graça e paz, Igreja do Senhor, povo avivado, tudo bem com vocês? Eu sou a evangelista Mônica e esse é o programa Tempo de Restauração. E vocês sabem, no programa Tempo de Restauração, nós temos louvores, nós temos testemunhos, temos entrevistas e o momento da reflexão, onde a palavra do Senhor é ministrada e a palavra que enche as nossas vidas, enche os nossos corações e com certeza vai encher a tua vida e o teu coração. E eu quero começar esse programa declarando uma palavra do Senhor, que está lá em Atos 16:31, que diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é nessa fé, é debaixo dessa promessa, nós vamos perseverar e crer. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, e vamos crer que realmente, verdadeiramente, nossa família será salva, nossa família conhecerá o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua presença, por você estar aí, participando deste programa, né, junto conosco nesse dia. Que Deus abençoe e não esqueça, deixe seu like e compartilhe esse programa. Fique conosco até o final. Deus com certeza vai falar com você, em nome de Jesus. Até já! Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Diga! E ao partir do pão, reconhecemos ao som da tua voz, os nossos corações ao partir do pão,
está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som! Queima de amor, queima de amor, e ao partir do pão, os nossos olhos reconhecemos, ao som da Tua voz, queima de amor, queima de amor. Desarrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Centro Educacional Pequeno Davi. Oferecemos educação da faixa etária de 3 a 10 anos e nível de 3º a 5º ano. Centro Educacional Pequeno Davi, na Avenida Bela Parmirim 209, em Monte Castelo, próximo ao Parque Alistão Fernandes. Acesse nosso Instagram, GAE Pequeno Davi. Entre em contato pelo 2010-0048 ou 99860-0808. Que tal um fim de semana com conforto e tranquilidade à beira-mar? Pousada Enseada dos Saveiros. Chalés com vista para o mar, piscina adulta e infantil, área de lazer, café da manhã com vista panorâmica. Faça sua reserva agora no 99985-1600. Praia de Caraúbas, Barra de Mancharanguape, no Rio Grande do Norte. Pousada dos Saveiros. Faça sua reserva pelo nosso WhatsApp 99985-1600. Acesse nosso Instagram, @Pousada Enseada dos Saveiros. Graça e paz, Igreja do Senhor, povo abençoado, tudo bem com vocês? Para você que acessou agora, esse é o programa Tempo de Restauração e essa é a parte do programa da entrevista. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Alex. O pastor Alex, ele é esposo da pastora Messia. Os dois são pastores da igreja Assembleia de Deus Sudoeste. E eu já quero dar as boas-vindas ao pastor Alex. Dizer, pastor Alex, graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz a todos que estão nos assistindo aí. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. É um prazer fazer parte desse programa, né? Dessa entrevista, e que Deus possa nos abençoar.
Amém. Glória a Deus. Pastor Alex aí tá muito sério, hein, pastor? Seríssimo, né? Isso aí. Mas o nosso papo de hoje aqui com o pastor Alex é sobre o impacto radical. Você ainda que não conhece o impacto radical, você vai conhecer um pouquinho hoje, né? Que a nossa entrevista é bem curta, pastor Alex. Mas eu já quero dizer que é um prazer para nós do programa Tempo de Restauração recebê-lo. Nós queremos realmente conhecer mais do projeto Impacto Radical, porque nós somos uma igreja, né, que temos que trabalhar em unidade, porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Não é verdade? Amém. Amém. Para deixar o pessoal, a gente diz assim, deixar com água na boca, na verdade. Né? A gente não pode falar muita coisa, mas eu vou tentar explicar um pouco do que é e eu sei que vocês vão se interessar depois para saber mais profundamente o que é o impacto radical. É porque ele não pode falar o que é o impacto radical, né? Ele vai apenas dar fazer um breve comentário, só para ficarmos com um gostinho, né? Com água na boca de querer participar, mas eu já lhe convido a participar, porque é sobrenatural. Eu fui transformada no impacto radical. Mas, sem mais delongas, né? Eu converso demais. Vamos agora para algumas perguntas. Pastor Alex, como surgiu o projeto Impacto Radical? O Impacto Radical, primeiro eu tenho que deixar uma coisa bem clara, que o Impacto Radical não foi criação minha, né? Quando eu fiz o Impacto Radical, na segunda edição da base 8, que é a base de Natal, o Impacto já existia há algum tempo. Eu acho que precisamente há aproximadamente um ano já aconteceu o Impacto Radical no Rio de Janeiro. O Impacto Radical ele foi criado pelo pastor Fábio, né, que era, na verdade, pastor da Igreja Batista em Belfor Roxo, e ele fez o underground da Portas Abertas. E quando ele fez, ele foi impactado ali e ele sentiu o desejo de trazer algo mais à luz da nossa igreja brasileira. Na verdade, ele queria trazer isso para a igreja do Brasil, porque o underground, quem já fez, sabe que ele visualiza muito missões transculturais. E aí a gente precisava, o pastor Fábio, na mente dele, ele elaborou algo que fosse usado cotidianamente dentro da nossa igreja. Então, o Impacto Radical ele foi criado todo pelo pastor Fábio, né? Então, ele surgiu de uma ideia de trazer, de levar, que as pessoas fossem e vivessem aquilo que eles conseguissem dia a dia trabalhar nas suas igrejas. Então, a gente vê que o Impacto Radical ele tem várias sessões, né? E a gente sabe que vai trabalhar a minha vida, né, com Deus, trabalha também a minha vida com o próximo e também melhora a qualidade do meu servir com o meu pastor. Então, o Impacto Radical surgiu dessa ideia do pastor Fábio. Então, tudo que a gente vê no Impacto Radical foi idealizado por ele. Lá atrás ainda ele teve a ajuda de algumas pessoas para dar o pontapé inicial, mas de fato o Impacto Radical surgiu graças ao pastor Fábio, que fez um underground e trouxe uma visão mais nossa, mais brasileira e mais para a nossa igreja cotidiana. No Impacto Radical, não é só de uma igreja que pode participar, né, pastor? São de várias igrejas, não é isso? Assim, tanto participar como servir também, não é isso? Isso, o Impacto Radical ele não é uma única... A gente não trabalha denominacional, ou seja, com a única denominação. A gente é um projeto. Nós não somos um encontro com Deus, nós não somos um a sós com Deus, nós não somos face a face, nós não somos retiro, nós somos um projeto que simula a igreja perseguida. Então, você vai viver durante 2 dias, ou 2 dias, né, no caso, o que um missionário, irmão nosso, vive cotidianamente nos países onde o evangelho ainda sofre, o cristão ainda sofre perseguição. E nós temos, assim, a ideia de que todas as igrejas, elas são capazes de ter sua visão missionária apurada, né? Tem essa condição de botar, como a gente fala, trocar as lentes de missões, ver missões com outros olhos, de outro prisma, né, de outro foco. Na verdade, não é vai mudar a sua visão de missões, ela vai simplesmente dar uma acurada, né? A gente chama assim, trabalhar essa questão de melhorar como você enxerga missões. Então, baseado nisso, a gente tenta que todas as denominações evangélicas, né, elas têm esse potencial, e aí a gente trabalha justamente assim,
convidando todas as igrejas a fazerem parte e os pastores comprarem essas ideias para que a qualidade missionária de suas igrejas sejam melhoradas. Não que já não podemos dizer, a gente pode falar assim que as igrejas não fazem missões, não é isso. É que muitas vezes a gente não tem a profundidade do que de que o irmão nosso vive num país onde se persegue o cristão. Então, o Impacto Radical, ele realmente, a gente abre portas para todas as denominações. Por isso que lá a gente, tanto os que fazem como os que servem, tem seus pastores, né? Não é igreja. Lembrando também que nós não somos uma igreja. Então, todos os pastores que estão ali são de denominações diferentes. Não é uma única denominação. Não há um monopólio visionário, não há uma só igreja que rege aquilo tudo, né? A gente está ali como servo, né? E não como igreja. Amém. E eu vejo que o Impacto Radical, ele amplia realmente a nossa visão nessa questão da igreja perseguida e do trabalho missionário, né? Amplia demais, porque o que é vivido lá é realmente revelador, né? É muito forte de verdade. Na verdade, a gente tem essa tônica a ênfase do Impacto Radical é fazer com que você ame o próximo como a você mesmo. Porque muitas vezes a gente diz que ama, mas isso é uma realidade muito distante. A gente até diz que ama, mas a gente não consegue botar isso na prática. Dizer uma coisa, né? A atitude é que vai falar. Isso. Então, quando a gente trabalha essa visão, esse eixo, essa ênfase, a gente faz com que a pessoa se desperte não só a ser um ofertante, não só a ser uma pessoa que interceda, mas também viver na pele o que o irmão nosso vive. Então, ele negligenciou, talvez, essa questão da igreja perseguida, mas até o dia que ele fez. Depois que ele faz, ele consegue amar melhor, consegue entender melhor o que é a igreja perseguida. Porque, pasmem, né, como a gente diz, tem pessoas, irmãos nossos, que não sabem o que é a igreja perseguida. Ele não tem ideia do que é a igreja perseguida, né? Mas a gente sabe que ela existe, né? Nós somos a igreja brasileira, graças a Deus, ela é uma igreja livre. Até então a gente tem uma liberdade, mas nossos irmãos que são perseguidos são totalmente diferentes de nós. Então a gente tenta viver isso. É verdade. Eu acho que até o senhor já falou um pouco sobre essa segunda pergunta que eu quero fazer. Qual o propósito do projeto, né? O propósito do projeto realmente é trabalhar essa ênfase do amor a missões e principalmente trabalhar a qualidade do servo. Você vir da sua igreja e voltar servindo melhor a sua igreja, voltar servindo melhor o seu pastor, não o projeto Impacto Radical, porque a gente diz que se você não serve para servir na sua igreja, você não serve para servir no Impacto Radical. Então, assim, você tem que demonstrar que você mudou, né, da sua forma de pensar sobre servilismo, servindo ao seu pastor, servindo a sua igreja, né, estando dentro dos projetos da sua igreja. A bem da verdade, a gente se reúne uma única vez no mês e a gente doa 2 dias do nosso tempo para o projeto Impacto Radical, né, mensalmente, mas em todos esses outros dias, digamos 28 dias, a gente tem que se dedicar ao nosso pastor e à nossa igreja. Então, o nosso é primordial falar que a nossa ênfase, na verdade, e o que a gente pede, como propósito, é que você seja um servo melhor à sua igreja. É isso que a gente tenta trazer para que seja trabalhado. Amém, glória a Deus. Isso é tão verdadeiro, né? Porque realmente no Impacto Radical a gente aprende isso. Aprende muito mais. Às vezes a gente pensa que serve de verdade na igreja, né? Quando nós vamos para um projeto desse, passar 2 dias ali, nós saímos de lá. Quando eu fiz de verdade, eu disse, meu Deus, eu pensei que eu era crente. Quando eu fiz de verdade, né? E todo mundo me conhece aqui na restauração, sabe quem eu sou, mas eu fui realmente assim, muito, 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 extremamente edificada, né? Teve momentos, de fato, que eu pensei que eu não ia sobreviver, de tão poderoso que é. Porque, na verdade, quando a gente chega lá, nós chegamos com os nossos próprios conceitos formados. E aí a gente
é bem trabalhado na igreja, nós temos excelentes pastores, nossos pastores são nossos líderes, e muitas vezes a gente acha que a culpa é do pastor, quando na verdade a culpa é nossa. Então, todo esse confronto, né, tudo aquilo que a gente vivencia no mundo de missões, e a gente pode falar claramente na igreja perseguida, a ausência de digamos assim, do seu direito, ela é retirada. Então, você quando chega num país que se persegue cristãos, podemos falar como países do Oriente Médio, a exemplo, Afeganistão, você não tem direito lá. O seu direito ele é tirado. Na verdade, você vive de acordo com que eles regem, né? Então, isso também é uma forma da gente trabalhar esse conceito de que nem sempre é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus permite que seja na minha vida. Então, quando eu fiz também o Impacto Radical, eu também fui, mesmo já como pastor, eu fui extremamente abalado, porque eu era o líder da minha igreja, eu direcionava coisas da minha igreja e muitas vezes era a minha vontade. Eu não perguntava, às vezes não dizia, Deus, é a tua vontade? Será que tu está nesse negócio? Mas a gente, por achar, né, que estar à frente, é líder, a gente poderia tomar nossas decisões. Eu aprendi muito com o Impacto Radical, porque eu também fui submetido a repensar os meus conceitos. Então, é algo que nos impacta de verdade, porque você é reconstruído, né? Então, é importante a gente frisar isso, porque realmente por isso que é um projeto que a gente fala que é impactante. É uma reflexão impactante, não é verdade? Mas glória a Deus pelo Impacto Radical. Eu não conhecia, quando eu conhecia, eu fiquei muito feliz. Inclusive, minha filha também participou, meu filho participou do Kids, e agora em dezembro meu esposo vai estar lá. Em nome de Jesus. Ele não foi agora em novembro, porque nós tivemos o selado e a gente foi servir nos selados, né? O que eu acho mais interessante é que até o dia de culto que vocês fazem do Impacto Radical não é um dia de domingo, porque é um dia de culto da nossa igreja, né? De cada igreja. É um dia diferente, às vezes é um dia de segunda, né? Isso, a gente tenta fazer um dia mais neutro para que você não falte os trabalhos da sua igreja e, novamente falando aqui, priorize os trabalhos da sua igreja. É o que a gente fala muito sobre isso aí. É verdade. Eu sou testemunha disso. Amém? Mas o tempo aqui corre, viu? Então vamos para a terceira pergunta. Pastor Alex, além do Impacto Radical, o senhor, junto com a pastora Mércia, né, a sua igreja, vocês têm outros projetos? Na verdade, o Impacto Radical, ele é um projeto da agência Impacto Radical, a AGIR, né, que é a agência que rege os projetos. O Impacto Radical é um dos braços da AGI. Nós temos o Impacto Radical Kids, que é para crianças de 7 a 11 anos, que trabalha como se fosse uma espécie de caça ao tesouro, e, na verdade, o tesouro é Jesus. Nós temos também o Team Impacto, que é de 12 a 17 anos. Esse meu filho vai agora, que ele já cresceu. Que a gente trabalha essa questão da vulnerabilidade social. Então, a gente faz o projeto, ele é meio que ao ar livre, né? E eles sentem essa questão da sociedade quando vivem sobre esse perigo, né? Não que a gente entenda que esteja falando que a sociedade é perigosa, não tem isso. É que às vezes se envolve, né? Em meio à sociedade a gente pode se envolver, então o jovem ele se envolve com coisas que não deveria se envolver. Então a gente alerta eles, no Team Impacto, eles vivenciam isso de perto, né? O trilhar um caminho certo das suas escolhas. Na verdade, ele tem o poder de escolher, mas ele tem que saber o que ele pode escolher. E a gente instrui. Temos o Agilize, que é um trabalho de alta performance que tenta melhorar a qualidade de liderança sua, né? E a gente vai começar agora trabalhando com combatendo a orfandade, porque os nossos filhos, mesmo tendo pais em casa, às vezes são órfãos de pai e mãe. Então, a gente também tem essas sequelas nossas, trazidas da nossa infância. Então, a gente vai trabalhar na qualidade do líder, trabalhar essa performance do líder, que é o Agilize. E também temos o Agir no Sertão, que é um projeto aqui que nasceu na Base 8, onde a gente leva água, alimento e ação social para o sertão. Então, a gente escolhe uma cidade, faz um mapeamento, e aí a gente parte para Natal com entre 300 e 500 pessoas para que a gente faça um trabalho simultâneo, tanto no centro daquela cidade como em sítios, né? Ou seja, locais afastados que tenham comunidades, e aí simultaneamente eles recebem a mesma coisa que a cidade recebe, né? Alimentação, água
e ação social. Então, esse é o Agir no Sertão. E nós temos duas bases, uma base em Moçambique e uma base em Melgaço, onde a gente trabalha com os ribeirinhos em Melgaço, e Moçambique é na África, onde a gente está tentando iniciar um trabalho de capacitação ali, também de pregação da palavra do Evangelho ali naquele lugar, em Moçambique, na África. Então, esses projetos aqui que eu falei são os projetos que hoje a Agência Impacto Radical tem, né? Então, o Agir no Sertão é da base 8 e vai acontecer agora em janeiro. Então, o Agir no Sertão tem uma peculiaridade, todos podem participar do Agir no Sertão. Qualquer igreja pode estar com a gente no Sertão trabalhando lá. Então, esses são os projetos nossos. E a gente vê que são projetos que são prazerosos, né? Porque a gente faz, de fato, para o Senhor e botando em prática, né? Ajudando o próximo, né? Cuidando do próximo, das necessidades do próximo, né? Porque isso é a igreja do Senhor. Impacto Radical, Team Impacto e Impacto Radical Kids, a gente trabalha com a questão das classes, né? No sentido criança, adolescente e adulto, para a melhoria dele em relação à igreja e a Cristo. As bases, que são os trabalhos Melgaço e Moçambique, a gente leva e a gente também se capacita, né? E o Agilize é para nós sermos capacitados, melhorar nossa conduta como liderança, né? E qualquer um pode fazer também. E o Agir no Sertão é um trabalho totalmente, como a gente diz, a gente se entrega no sertão para que as pessoas tenham, o sertanejo tenha um pouco de conforto, mesmo que temporário, mesmo que durante um sábado, que começa às 8, termina às 9 da noite com culto, mas a gente dedica um dia inteiro ao sertanejo. Então, a gente se entrega realmente ali, porque o que a gente aprende no Impacto Radical é servir. Então, a gente acaba, desses projetos, tanto ribeirinhos como Agir no Sertão, a gente vai para servir o próximo. Então, a gente faz com amor, realmente. Que maravilha, né? Eu quero glorificar a Deus, né, pela sua vida, pela vida da pastora Messia, por todos, né, que trabalham nesse projeto, tanto no Impacto Radical, no TIM, né, no Kids, quanto esses outros projetos, né, o Agir do Sertão, esse outro que o senhor falou sobre Agilize. O Agilize eu já senti uma pressão, porque eu amo fazer encontros e participar de projetos que ele trabalhe de dentro para fora. São coisas que eu amo de verdade. As pessoas que me conhecem já sabem, porque a cada dia, né, eu desejo ser melhor, como servir na casa do Senhor, como servir ao meu próximo, né, como servir a minha família. Né? Então, quando fala de tratamento, porque esses encontros, para mim, esses projetos que trabalham particular de cada um, então isso mexe muito conosco e nos prepara, né? O Agilize, ele trabalha uma tônica profunda de sequelas emocionais. Isso, o profundo é tremendo. Essas sequelas, às vezes, elas não surgem assim, mas são gatilhos que a gente tem. Então, história, né? Vem na história. A gente tem que realmente tratar isso aí, porque o líder, ele é como um espelho. Então, não é que ele seja um super-homem, um super-crente, como a gente pode dizer, mas é porque ele tem que entender que ele não é autossuficiente. Então, o Agilize trabalha isso, para que eu vença isso, na verdade. Então, todos nós temos os nossos problemas. É verdade. Né? Todos nós. Então, o Agilize trabalha essa tônica. Amém. Então, né, glorificado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Né? Eu quero agradecer também por ter aceitado o convite. Né? Foram várias vezes, mas que o Senhor realmente renunciou a algo para estar aqui e que Deus realmente vai honrar vocês em nome de Jesus e que mais do que tem crescido, vai crescer muito mais esses projetos em nome de Jesus, porque é tudo feito para o Senhor, para exaltar e glorificar o nome dEle. Então, muito obrigada, pastor Alex. Agradeço também a pastora Messia. Mas eu queria saber, assim, se o senhor tem Instagram, se vocês têm alguma coisa, uma rede social que as pessoas possam seguir, pode ficar à vontade, falar com os nossos telespectadores e deixar, né, o seu Instagram e já falar com o pessoal para se despedir. Nós temos o Instagram, eu quero primeiro deixar o Instagram da agência, né, que é a Agência Agir. Você vai lá no Instagram, segue a gente lá. Lá a gente dá todas as informações referentes à nossa agência. Né? Nós temos também... Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Pastores Alex e Messia, né? E a gente também tem o Facebook, que é
Pastores Alex e Messia, são iguais. Então, meu Instagram é Pastores Alex e Messia, o Facebook Pastores Alex e Messia, e tem o Instagram da Agência Agir. Se você quiser lá dar uma olhada. E também temos o canal no YouTube, né? A Agência Agir também tem canal no YouTube. Se você quiser lá ver alguns vídeos que a gente posta, a gente sempre coloca alguma coisa, você fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz, né? Porque a gente, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a agência, dos projetos, sempre eu vejo que é Deus que está abrindo mais uma porta para que outras pessoas fiquem sabendo do que a gente já a gente tem feito aqui em Natal. Já somos mais de 4.500 radicais. Dia 15 de dezembro teremos a nossa festa, né, do Impacto Radical da Agência Agir aqui em Natal, 15 de dezembro. Mas segunda que vem, agora, próxima segunda-feira, nós temos o culto pós-radical e é aberto. Quem quiser estar no culto pós, né, vai ser na igreja Resgate de Vidas, ali no quilômetro 6. Depois, quem quiser entrar em contato comigo depois no meu Instagram e perguntar, eu respondo lá o endereço da igreja. Então, fico muito feliz, muito grato pela oportunidade. Que Deus possa abençoar grandemente esse programa e que seja canal de bênção e continue sendo canal de bênção para os irmãos. Amém, glória a Deus. E você que ficou aí conosco até agora, nós agradecemos também. E continue aí que nós temos uma palavra de reflexão e Deus vai continuar falando com você em nome de Jesus. Graça e paz e até a próxima quinta-feira. Que tal um fim de semana com conforto e tranquilidade à beira-mar? Pousada Enseada dos Saveiros. Chalés com vista para o mar, piscina adulta e infantil, área de lazer, café da manhã com vista panorâmica. Faça sua reserva agora no 99985-1600. Praia de Caraúbas, Barra de Mancharanguape, no Rio Grande do Norte. Pousada dos Saveiros. Faça sua reserva pelo nosso WhatsApp 99985-1600. Acesse nosso Instagram, @Pousada Enseada dos Saveiros. Centro Educacional Pequeno Davi. Oferecemos educação da faixa etária de 3 a 10 anos e nível de 3º a 5º ano. Centro Educacional Pequeno Davi, na Avenida Bela Parmirim, 209, em Monte Castelo, próximo ao Parque Alistão Fernandes. Acesse nosso Instagram, GAE Pequeno Davi. Entre em contato pelo 2010-0048 ou 99860-0808. Queridos, eu queria compartilhar hoje algo com vocês que Deus ministrou ao meu coração e que eu acredito que pode ser uma palavra que venha provocar algo em você. Eu creio que hoje Deus, Ele pode trazer cura sobre a tua vida, através da revelação da palavra dele. Então, que você hoje possa estar atento à palavra de Deus, que você possa hoje observar e entender aquilo que Deus quer falar e ministrar ao teu coração. Feche os teus olhos e faz uma oração comigo. Senhor Deus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha a tocar e ministrar aos nossos corações. Que o Teu Espírito de cura se manifeste e toque a cada um de nós. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, restaurados e transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos falar sobre algumas dores que Jesus sofreu. E quando nós falamos de dor, nós vamos começar entendendo algumas realidades. Por que é que a dor nos marca tanto? Parece até que nós temos uma alma pessimista. Parece até que nós temos um apego à dor. Parece que nós precisamos dela em alguns momentos. E por que que essa dor,
ela passa a ser tão relevante no nosso contexto de vida? Por que que essa dor, ela passa a ser tão significante para nós, a ponto de modificar em nós comportamentos e atitudes, a ponto de fazermos questionar aquilo que nós acreditamos, a ponto de nos fazer em alguns momentos até desistir daquilo que sonhamos? Por que que essa dor, ela é tão significativa? E por que que de alguma forma parece que ela nos persegue? Porque na nossa essência, nós não fomos programados, projetados para sofrer. Nós não fomos preparados para a dor. Quando Deus nos criou no seu projeto original, Ele não nos fez com esse propósito. Então, entenda que a dor é aquela montanha em meio a uma planície. É aquela curva no meio de uma grande reta. É aquele ponto em um gráfico. É um desvio padrão na nossa essência. Por isso que nos incomoda, por isso que nos chama tanta atenção, e por isso que em muitos momentos nós nos vemos presos a essa dor. Porém, Deus nos deu uma capacidade, a capacidade de sermos resilientes. E o que é essa resiliência? Essa resiliência é a capacidade que nós temos de viver um momento de crise e de alguma forma voltarmos a essa essência, aquilo que de fato nós somos. Porém, em alguns momentos nós não temos essa capacidade desenvolvida ou trabalhada em nós. E aí nesse momento nós ficamos presos a essa dor. Imagina que o engenheiro projeta uma grande pista e nesse projeto ele não calcula, ele não leva em consideração os obstáculos que irá encontrar. E aí nesse momento, quando começa a ser construída aquela pista, que a princípio seria uma grande reta, em algum momento ele vai se deparar com uma curva, com algum obstáculo. E aí o que é que vai acontecer? Naturalmente ele vai criar ali naquele projeto agora uma curva, para poder desviar aquele obstáculo. Mas às vezes o naturalmente não acontece. Às vezes nós nos deparamos com o obstáculo e somos paralisados por ele. Nós não temos a capacidade de contorná-lo. Ficamos sem saber o que fazer. Então é mais ou menos assim que funciona a dor em mim e em você. E aí, queridos, quando nós paramos para pensar um pouco sobre, e aí nós entendemos que de alguma forma nós buscamos referências na nossa vida para tentar de alguma forma contornar, superar essa dor. É como se você estivesse diante dela e não soubesse o que fazer. E aí você olha para alguém que talvez já tenha vivido, passado ou experimentado, para que você, a partir daquele exemplo, daquele modelo, você saiba agora o que fazer. Então, de alguma forma, nós somos ligados pelas nossas dores. Nós somos, de alguma forma, cúmplices uns dos outros das nossas dores. Porque olhamos para o outro e tentamos enxergar como é que ele conseguiu contornar
superar, suportar tal dor.